Capítulo 41. Escutem-me em silêncio, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que se aproximem e então falem. Vamos nos reunir para o julgamento. Quem fez surgir alguém do nascente, chamando-o em justiça aos seus pés, para lhe entregar nações e fazê-lo subjugar reis? Quem os reduz a pó diante da sua espada e os dispersa como palha diante do seu arco? Ele os persegue, avançando sem impedimento, por caminhos pelos quais seus pés nunca passaram. Quem agiu e fez isso, convocando as gerações desde o princípio? Eu, Jeová, sou o primeiro, e sou o mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e ficaram com medo. Os confins da terra começaram a tremer. Eles se juntam e avançam. Cada um ajuda o seu companheiro e diz ao seu irmão: seja forte. De modo que o artesão incentiva o ourives. Aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz a respeito da solda: está boa. E alguém o fixa com pregos para não cair. Mas você, ó Israel, é meu servo. Você, ó Jacó, descendente do meu amigo Abraão, é você quem eu escolhi. Você é quem eu trouxe dos confins da terra. Você é quem chamei das partes mais distantes. Eu lhe disse: você é o meu servo. Eu o escolhi, não o rejeitei. Não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Veja, todos os que se iram contra você serão envergonhados e humilhados. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, mas não os achará. Os que guerreiam contra você se tornarão como algo inexistente, como absolutamente nada. Pois eu, Jeová, seu Deus, seguro a sua mão direita. Sou aquele que lhe diz: não tenha medo, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó homens de Israel, eu ajudarei vocês, diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel. Veja, faço de você um trenó de debulha, um instrumento de debulha novo, com dentes de fio duplo. Você pisará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você os jogará para cima e o vento os levará embora. Um vendaval os espalhará. Você se alegrará em Jeová e se orgulhará por causa do Santo de Israel. Os necessitados e os pobres estão procurando água, mas não encontram. A sua língua está seca por causa da sede. Eu, Jeová, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Farei com que haja rios nas colinas áridas e fontes nos vales. Transformarei o deserto numa lagoa repleta de juncos e a terra árida em nascentes de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e o pinheiro. Na planície desértica plantarei o junípero, junto com o freixo e com o cipreste, para que todas as pessoas vejam e saibam, prestem atenção e compreendam que a mão de Jeová fez isso e que o Santo de Israel o realizou. Apresentem a sua causa, diz Jeová, exponham seus argumentos, diz o rei de Jacó. Apresentem provas e contem-nos as coisas que vão acontecer. Falem-nos sobre as coisas anteriores, para que possamos refletir nelas e saber o resultado. Ou revelem-nos as coisas que virão. Contem-nos o que acontecerá no futuro, para que saibamos que vocês são deuses. Sim, façam algo, bom ou mal, para que o vejamos e fiquemos admirados. Mas vejam só, vocês são algo inexistente, e o que realizam não é nada. Todo aquele que os escolhe é detestável. Fiz surgir alguém do norte, e ele virá. Alguém do nascente do sol, que invocará o meu nome. Ele pisoteará os governantes como se fossem barro, assim como o oleiro que pisa argila úmida.
Quem anunciou isso desde o princípio para que o soubéssemos? Ou desde os tempos passados para que disséssemos, ele tem razão? Na verdade, ninguém anunciou isso. Ninguém o revelou. Ninguém ouviu nada de vocês. Eu fui o primeiro a dizer a Sião, veja as coisas que vão acontecer. E enviarei a Jerusalém um portador de boas novas. Mas fiquei olhando e não havia ninguém. Não havia ninguém entre eles que desse conselho. E continuei a pedir-lhes que respondessem. Vejam, todos eles são uma ilusão. Seus trabalhos não são nada. Suas imagens de metal são vento e algo sem valor. Capítulo 42. Vejam o meu servo, a quem apoio, meu escolhido, a quem aprovo. Pus nele o meu espírito, ele trará justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz, não fará que a sua voz seja ouvida na rua. Não quebrará nenhuma cana esmagada, nem apagará um pavio que ainda estiver fumegando. Com fidelidade, ele trará a justiça. Sua luz não enfraquecerá, e ele não será esmagado até estabelecer a justiça na terra. As ilhas esperam por sua lei. Assim diz o verdadeiro Deus Jeová, o Criador dos céus e o grandioso que os estendeu, aquele que estirou a terra e o que ela produz, aquele que dá fôlego aos seus habitantes e espírito aos que andam nela. Eu, Jeová, chamei você em justiça. Eu o peguei pela mão. Eu o protegerei e o darei como pacto para o povo e como luz para as nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar o prisioneiro do calabouço e da prisão os que estão sentados na escuridão. Eu sou Jeová, esse é o meu nome. Não dou a minha glória a nenhum outro, nem o meu louvor a imagens esculpidas. Vejam, as primeiras coisas já aconteceram. Agora estou anunciando coisas novas. Antes que ocorram, eu as revelo a vocês. Cantem a Jeová um novo cântico. Cantem louvores a Ele desde os confins da terra. Vocês que navegam no mar e em meio a tudo o que nele existe. Vocês, ilhas e seus habitantes. Que o deserto e suas cidades levantem a voz, também os povoados habitados por Quedar. Gritem de alegria os habitantes do rochedo. Gritem do cume dos montes. Deem glória a Jeová e proclamem nas ilhas o seu louvor. Jeová sairá como um guerreiro, despertará o seu zelo como um homem de guerra. Dará um grito, sim, dará um grito de guerra. Ele se mostrará mais poderoso do que os seus inimigos. Por muito tempo fiquei quieto, fiquei calado e me contive. Como uma mulher que está dando à luz, vou ao mesmo tempo gemer, ficar ofegante e perder o fôlego. Devastarei montes e colinas e secarei toda a sua vegetação. Vou transformar os rios em ilhas e secarei as lagoas repletas de juncos. Conduzirei os cegos num caminho que não conhecem e farei com que pisem em veredas desconhecidas. Transformarei a escuridão diante deles em luz e o terreno acidentado em terra plana. Isso é o que vou fazer para eles e não vou abandoná-los. Aqueles que confiam em imagens esculpidas serão obrigados a retroceder e ficarão cobertos de vergonha. Aqueles que dizem a estátuas de metal, vocês são os nossos deuses. Ouçam, ó surdos! Olhem e vejam, ó cegos! Quem é cego senão o meu servo, e tão surdo como o mensageiro que eu envio? Quem é tão cego como aquele que foi recompensado? Tão cego como o servo de Jeová? Você vê muitas coisas, mas não presta atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não escuta. Jeová, por causa da sua justiça, agradou-se de magnificar a lei e torná-la gloriosa. Mas este é um povo que foi saqueado e roubado. Todos estão presos em cavernas e escondidos em prisões. Foram saqueados sem que ninguém os livrasse. Foram roubados
sem que ninguém dissesse: tragam-nos de volta. Quem entre vocês ouvirá isso? Quem prestará atenção pensando no futuro? Quem entregou Jacó como despojo e Israel aos saqueadores? Não foi Jeová, aquele contra quem pecamos? Eles não quiseram andar nos seus caminhos e não quiseram obedecer à sua lei, de modo que ele continuou a derramar sobre Israel a sua ira, sua indignação e a fúria da guerra. Ela consumia tudo ao seu redor, mas ele não fez caso. Ardia contra ele, mas ele não deu atenção.